Eutanásia gera karma? Como se dá esse processo da eutanásia dentro de uma visão espiritual? Será que esse processo é um processo aprovado, entre aspas, pelo mundo espiritual? Gera karma, não gera karma? Como que é a visão desses mestres, né? E especificamente Ramatiz? Qual é a visão de Ramatiz sobre o processo da eutanásia? Vamos estudar sobre isso na nossa videoaula número 3, Estudando Ramatiz. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui em mais uma videoaula Estudando Ramatiz, esse quadro que tem como objetivo trazer questionamentos das obras do autor, né, do Ramatiz, através de vários, diversos médios, Hercílio Mais, Dalton Campos, entre outros aí, que fazem um trabalho muito bacana com o Ramatiz. E na nossa videoaula de hoje, nós vamos estudar o livro base Reflexões sobre Ramatiz e sua egrégora de Dalton Campos. Esse vídeo está sendo postado em 2024. Esse livro acabou de sair. Ele está quentinho agora, acabou de sair, 2024. Recomendo demais esse livro. É um livro que ele tem perguntas e respostas, sim, mas não somente, né? Ele tem toda uma parte também de conteúdo que foge à questão das perguntas e respostas. E dentro dessa parte de perguntas e respostas, na página 107, pergunta 19, o autor faz esse questionamento para o Ramatiz. Qual é a visão dele sobre a eutanásia e a distanásia? E é justamente a pergunta que eu coloco para vocês aí, ó. Num caso real do paciente mantido vivo por aparelhos, como você distingue a eutanásia e a distanásia? E como identificá-las? Olha que interessante. A gente precisa entender que a eutanásia é você abreviar a vida do paciente, enquanto a distanásia é estender a vida do paciente, né? Agora, como saber que momento a gente deve estender a vida do paciente ou abreviar a vida do paciente? É justamente isso que a gente vai tentar compreender, que realmente o processo da eutanásia, embora ali uma pessoa, por exemplo, que já está acidentada, num processo de um coma profundo já há anos, e a medicina até desacredita na melhora dessa pessoa, muitos médicos acabam orientando o processo da eutanásia, até por conta de custos também. Isso acontece, nós precisamos falar sobre isso. Mas, numa visão para o espírito em si, que está ali em coma, por exemplo, será que a eutanásia seria beneficiá-lo também? Por quê? Embora o corpo físico ele esteja num sono profundo, nosso espírito ele é imortal, ele continua vivenciando. E muito desses processos, que é onde é indicada a eutanásia, que é você abreviar a vida daquele espírito, daquele ser humano que está ali, você pode estar, sim, influenciando e interferindo num processo até kármico daquela pessoa, onde você vai abreviar a vida daquela pessoa, quando, na verdade, ele precisava passar justamente por aquele processo de coma, por exemplo. 10 anos de coma, para ele foi necessário, porque o espírito dele está ali em aprendizado de alguma forma. Então, como distinguir isso, né? Que momento utilizar, qual momento não utilizar? A gente aqui limitados, né? Nós limitados aqui, e a medicina tendo uma visão somente da ciência, não tendo esse lado espiritual. Por isso que é importante a gente trabalhar nesse sentido de unir a espiritualidade com a ciência. E vocês imaginem, se a gente pudesse unir, isso já fosse comum a todos nós, tivéssemos médiums, como os médicos trabalhando, né? Médicos médios, médicos sensitivos, médicos clarividentes, poderia, nessa questão da eutanásia e da distanásia, ajudar nesse processo. Mas vamos ver o que Ramatiz diz sobre essa questão da eutanásia e os processos kármicos. Então, ele diz assim, ó, a questão é quando discernir que as últimas fibras estão rompendo, né? As fibras que conectam o nosso corpo, né? O nosso corpo astral, o nosso corpo físico, né? Quando ali o nosso cordão de prata ele já está se desfazendo, como discernir isso? Como saber em que momento a gente deve, sim, aplicar a eutanásia ou não? Às vezes, já está definido o fim da vida física do paciente, mas ainda se encontram algumas fibras energéticas coligando o corpo astral ao físico. Nesse caso, ajudar a rompê-las não é eutanásia, é assistência espiritual, é cosmoético. E a gente precisa entender aqui o que é cosmoética, né? A cosmoética seria uma ética, como diz o próprio nome diz, né? Cosmoética. Cosmoética é uma ética que está acima dessa nossa ética aqui
terrena, vamos dizer assim, é uma ética universal, é uma ética do cosmo, é uma ética do todo, ou seja, é uma ética que está, é uma lei que está acima de todas as outras, principalmente aqui, restritas ao planeta Terra. É uma lei que rege todo o nosso universo, todo o cosmos. Então, independe se você está no planeta Terra, se você está em Horus, se você está em Júpiter, se você... Não importa. A cosmoética ela vai ser uma lei comum a todos. Então, para a gente tentar entender rapidamente sobre a cosmoética, a gente poderia dizer o seguinte, trazendo para a nossa realidade física aqui, no planeta Terra. A gente tem países, por exemplo, onde a questão do aborto, também é outro tema muito polêmico, e seria interessante a gente fazer uma videoaula sobre a questão do aborto, mas, por exemplo, a gente pega o aborto. Tem países que vão ser a favor do aborto, outros não. Essa visão que lá é a favor, aqui é contra, é a ética nossa. Quando a gente pega a questão do aborto e leva para a cosmoética, que é a lei universal que rege todas as esferas, o aborto ele sempre vai ser não indicado, vamos dizer assim. Não ter uma visão positiva, porque quando a gente faz o processo do aborto, a gente está interrompendo a vida de um ser, um processo reencarnatório de um ser. E aqui a gente não vai entrar no mérito do qual é a forma que aquela pessoa engravidou. Estamos analisando o fato em si, o ato de abortar, sem uma questão de moral, sem de julgamento, só analisando o interromper de uma vida. Então, quando você interrompe a vida de alguém, dentro de uma visão cosmoética, isso é considerado anticosmoético. Agora, perceba que aqui dentro da nossa realidade terrena, tem país que vai ser a favor e outra não. Vamos pegar mais um exemplo? Vamos pegar, por exemplo, o casamento. Tem culturas que você pode casar com mais de uma companheira, você pode ter 3, 4 companheiros. Outros não, você pode ser só aquilo ali. Aquilo dentro da ética nossa aqui, daquele país, aquilo é correto ou aquilo é incorreto. Mas dentro de uma visão cosmoética, isso pouco tem importância. Isso está restrito somente aqui, às leis nossas aqui do planeta Terra. Então, olha que interessante, a cosmoética é uma lei que está acima de tudo isso, né? Então, para a gente entender brevemente o que é cosmoética, é mais ou menos isso, uma lei que é realmente universal, independente se você está aplicando no planeta Terra, em outros orbes, aquilo vai estar trabalhando junto. Agora, quando está restrito somente aqui, né, a questão de um casamento, da bigamia, poligamia, isso é nosso aqui. Então, cada povo que se entenda, né? Cada um que resolva suas questões. Isso aí, para a espiritualidade, não tem muita relação direta, tá certo? Então, continuando aqui o que Ramatiz diz para a gente aqui, ó. Se as fibras já se romperam, ou seja, o processo de desligamento do corpo já aconteceu, é tolice manter o corpo artificialmente vivo por aparelhos, que seria, no caso aqui, a distanásia. Mas é que está. Como a gente vai identificar, né? Como identificar se essas fibras, esses filamentos energéticos que fazem parte do nosso duplo etérico já se romperam ou não? E aí que ele diz aqui, ó, não há uma clareza nítida conseguida através de uma fórmula simples que ajude as famílias a tornarem uma decisão exata e perfeita. Por que ele diz isso daqui? Porque a gente não sabe. Agora, se você pega um clarevidente, você pega um projetor astral, que ao sair do corpo ele percebe que as fibras, os filamentos energéticos que ligam o corpo astral com o corpo físico já se desfizeram, ele tem total clareza que você mantê-lo vivo ali, no caso uma distanásia, que é você manter ele sobre aparelhos ali, já não é mais necessário. E aí, nesse caso, você poderia aplicar a eutanásia, porque não estaria aplicando a eutanásia diretamente, porque já houve desligar. Agora, se o mesmo acontece com um projetor, um clarevidente que percebe que os filamentos ainda estão conectados ali, não houve o desligamento ainda, e a equipe médica orienta a eutanásia por diversas questões, aí a gente estaria infringindo, sim, no processo kármico daquele espírito que está ali, daquela pessoa. Ele precisa passar por aquele processo por algum motivo, e a gente está abreviando a vida dele. Isso pode gerar um processo de karma para a gente? Pode ser que sim, a depender de várias situações. Mas como distinguir isso? Que o próprio Ramatiz diz aqui. Quando a gente não tem a ciência junta com a espiritualidade, se você não é um clarevidente, se você não é um projetor, né? Então, como saber disso? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Se você é um projetor, por exemplo, um clarevidente, um médium que está acostumado a realizar assistências fora do corpo,
possivelmente você vai ser levado a lá até esse paciente, ainda mais se você tiver uma ligação ali familiar ou uma amizade com aquela pessoa, for um médium experiente, os mentores podem te levar para lá para ajudar nesse desligar, né, desses filamentos que estão soltando ali. Isso é uma assistência espiritual, que acontece muito com muitos médios por aí, né? Existem médios que trabalham diretamente nessa parte da soltura, na ajudar a soltura do corpo astral das pessoas que já estão passando pelo seu processo de desencarne. Mas tá bom, e aí? Mas a gente não tem essa realidade, não é a nossa realidade essa. A nossa realidade hoje é que a gente não tem a ciência junto com a espiritualidade. E aí, gera karma ou não gera karma? E olha que interessante que o Ramatiz vai dizer aqui, que esse processo, que não é clareza nítida conseguir através de uma fórmula simples que ajude as famílias a tomarem a decisão exata e perfeita, nesses casos, olha que interessante que ele diz aqui, ó, a família está sendo testada karmicamente e deve seguir sua intuição com o coração, mas sem apegos, com clareza e isenção, não há como teorizar infinitas possibilidades ou fazer um mapa, ou seja, ali a gente tem que usar o feeling. E olha que interessante que ele diz aqui, ó. Ele usa que a família está sendo testada karmicamente. Que teste é esse? É você tomar uma decisão difícil, às vezes por um gesto de amor, por desapego, e você ter que tomar aquela decisão. É por isso que a gente sempre fala aqui que não existe ponto sem nó. Tudo que a gente passa nas nossas vidas tem algo maior, tem um aprendizado maior. E esses processos agudos da morte, sem sombra de dúvidas, são grandes aprendizados para a gente. São grandes professores. Ali estão a possibilidade de a gente aprender muito nesses momentos agudos da nossa vida. Então, veja que nesse processo da eutanásia, da distanásia, a família que está passando por aquilo ali não é uma punição, mas sim um teste kármico, por exemplo. Até que ponto você vai conseguir decidir um apego, é porque se depender de todos nós, vamos ficar com apegos ali, né? Querendo que a pessoa fique acreditando, mas até que ponto aquilo vai ser bom para a pessoa ou não? E aí a gente precisa utilizar o nosso feeling, nosso sentimento, junto também com a visão médica, que é o órgão especializado ali e conhecedor da ciência, e dizer que, olha, realmente esse organismo físico ele já não tem mais condição e o que a gente orienta é a eutanásia. Sabendo disso, desse conhecimento que a gente aplicou aqui hoje, porque por mais que o médico possa orientar a eutanásia, mas a gente não vai saber se realmente é o momento certo de realizar a eutanásia ou não. E aí? Como é que a gente vai ficar? Então, o que ele diz é a gente usar a nossa percepção, o nosso sentimento, o nosso feeling, e independente, e aí que tem a grande chave aí, independente da decisão que for ser tomada, não gerar apego, não gerar culpa, principalmente. E isso vai se aplicar também aos nossos pets. Quando você está com o seu animalzinho lá que já está no final da vida dele, precisa tomar uma decisão. Como tomar essa decisão? Lembrando que a gente não deve tomar essa decisão por ego nosso. Ah, porque está me dando muito trabalho, porque está me dando muito gasto. Isso não. Isso você pode ter certeza que você está se antecipando e abreviando a vida daquele ser por uma questão sua, egóica sua. Isso certamente vai gerar um karma para você bem interessante. Então, quando a gente já fez o que pôde fazer, já não tem mais o que ser feito, mas a gente continua ali no intuito de ajudar, de cuidar, de amar, mas que o próprio corpo médico ali já está orientando esse processo, é a gente utilizar o nosso sentimento, o nosso bom senso, né, e permitir que o melhor seja feito para aquele ser, para aquele pet, sempre baseado numa orientação clínica médica ali. E a gente não vai saber se realmente era o momento ou se não era o momento. Mas eu vejo que a grande dificuldade em relação à eutanásia, à distanásia, é justamente a gente querer manter. Então, acho que a distanásia, que a gente querer manter além do que já deveria, é o que é o grande ponto aí, porque a gente tem o apego. A gente vai ter o apego. Por mais que os médicos já tenham orientado ali, falam, olha, não tem mais como, já chegou num ponto que é irreversível. Mas o nosso apego, e às vezes até um processo de culpa também, a gente vai mantendo aquele paciente, aquela pessoa, aquele animal, aquele pet ali, no processo de distanásia, que para ele já está sendo prejudicial, já não tem mais, já romperam os filamentos ali. Então isso começa até a prejudicar, né? Começa até a entrar num campo de prejudicar
o próprio espírito que precisa fazer a passagem dele, precisa fazer a soltura dele, mas por condicionamentos nossos aqui a gente acaba retendo, segurando. Então é um processo muito delicado e que tem que ter ali a maturidade, principalmente uma maturidade espiritual. É por isso que os estudos espirituais auxiliam nesses processos mais agudos, a gente lidar com o processo da morte. Não vai ser fácil para ninguém, mas quando você tem uma base de entendimento, de estudo sobre a espiritualidade, principalmente quando você tem uma visão diferente do que é o processo da morte, talvez nesses casos seja um momento de mais que você tem uma base, um pouco mais de consciência para poder lidar com essas situações. Mas de fato a eutanásia e a distanásia é uma linha muito tênue e que vai depender justamente do feeling de cada um, né? Mas o mais importante que ele diz aqui é não gerar apego, é não gerar culpa, é você estar em paz com você mesmo, porque a gente vive numa realidade que a gente não tem ainda acesso a esse lado espiritual, no caso de um clarividente, de analisar se realmente é um bom momento para realizar a eutanásia ou não. Isso aí seria o melhor dos mundos, mas não vivemos essa realidade ainda. Então, enquanto não vivemos essa realidade, precisamos utilizar o nosso feeling e lembrar que esse processo que a gente está passando, que a família está passando, tem um porquê também. Nada é por acaso, não é só sobre somente ali o paciente, mas é todo mundo que está envolvido. Inclusive, eu estendo isso também a o corpo médico também, aos profissionais que ele fazem parte desse processo também. Todo mundo tem um ponto de conexão, mesmo que mínimo que seja, é um ponto de conexão, é um ponto de reflexão e é um ponto de crescimento também, porque é tudo isso que serve para a gente. As nossas experiências terrenas aqui servem justamente para trazer aprendizado, crescimento, principalmente consciencial, tá certo? Essa foi a videoaula número 3 de hoje, é eutanásia na visão do Ramatiz. Deixa aqui nos comentários o que você achou, concorda, não concorda, qual é a sua visão sobre isso. A ideia aqui é a gente refletir, não é a verdade absoluta, a gente trazer um ponto de vista, tentar aplicar de uma maneira prática e estudar e debater. Deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo e deixa aqui também sugestão de perguntas, de livros, de temas a serem abordados dentro dessa visão de Ramatiz que a gente vai trazer aqui futuramente, tá certo? Um abraço para você, muita paz, muita luz e até a próxima videoaula.